aqui é a Fernanda Fatarola e nessa aula de hoje a gente vai falar sobre a seção do Writing do TOEIC, a gente vai falar sobre a questão 8, é a última questão que a gente faz nessa sessão, né? Então a gente vai aqui, vamos recordar que essa sessão ela tem 8 questões, as questões de 1 a 5 são questões em que a gente tem que escrever uma frase baseada na figura e utilizando as duas palavras-chave que são dadas. Nas questões 6 e 7 a gente tem que escrever um e-mail. E na questão 8, a gente tem que fazer uma redação. Então, a gente vai ter que escrever aí a nossa opinião sobre um tema. A gente tem 30 minutos para fazer todo o processo, né? Planejamento, escrever, revisar. Então, a gente tem 30 minutos para escrever essa redação. A gente tem que escrever pelo menos 300 palavras. A gente não tem número máximo de palavras. A gente tem que dar razões aí que vão defender o nosso ponto de vista, e a gente vai escrever então aqui uma redação que vai ter entre 4 e 5 parágrafos, sendo 4 parágrafos o mais comum, onde a gente vai ter introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e conclusão. E é claro que a nossa redação ela precisa ser bem organizada para que fique claro também aí como a gente está separando as nossas ideias. Então é muito importante que os parágrafos fiquem seja fácil, né, perceber os parágrafos, então que você use recuo aí antes da primeira frase de cada parágrafo, que você pule linha entre os parágrafos, mas que fique claro aí como você está organizando o seu texto e separando as suas ideias. A gente tem aí essa questão do time management, né? Como é que a gente vai dividir, então, esses 30 minutos. Aqui eu tenho a sugestão de como você vai fazer essa divisão de tempo. É importante que quando você estiver praticando, você já utilize essa divisão de tempo para que você se acostume a fazer assim. Então, a gente põe aqui 3 minutos de planejamento, onde você vai fazer um esboço aí das suas ideias, né? Quais são as razões que você vai apresentar, qual o ponto de vista que você vai tomar, né? O que você vai dizer aí, né? Você tem uma pergunta, então qual é o lado que você vai escolher ou qual é a ideia que você vai apresentar? 2 razões para essa ideia, exemplos que você possa dar. Então, tudo isso a gente vai fazer em até 3 minutos. É claro que alguns temas vão ser mais fáceis e você vai, então, conseguir aí em 1 minuto, 1 minuto e meio, fazer todo o planejamento maravilhoso, começa a escrever a sua redação. Mas se esse não for o caso, que você também não se permita mais do que 3 minutos, porque senão isso pode também comprometer aí o tempo que você tem para escrever a sua redação. Planejamento é um processo importantíssimo, você não deve pular o planejamento, tá? Sempre faça o planejamento para não correr o risco de, quando chegar no segundo parágrafo de desenvolvimento, por exemplo, você perceber que não tem mais o que falar. E isso acontece quando a gente não faz o planejamento. Isso pode acontecer de você chegar no segundo parágrafo de desenvolvimento e perceber que você, na verdade, não tem uma segunda razão para defender aquele ponto de vista e que você teria 2 razões para defender um outro ponto de vista. Mas como você não planejou, você só percebeu isso depois que você já utilizou aí 10, 15 minutos do seu tempo. Tá? Então, para não correr esse risco, é sempre mais seguro a gente fazer o planejamento. Então, 3 minutos para planejar, até 2 minutos para escrever a introdução. A introdução é super fácil e simples de ser escrita. E aí a gente tem até 10 minutos para cada parágrafo de desenvolvimento e 2 minutos aí para conclusão, o que vai te deixar aí com 3 minutos para revisão. E vamos lembrar aqui que é claro que é muito legal você ter tempo para revisar a sua redação e ler pelo menos os parágrafos de desenvolvimento, que são super importantes, né? Que é da onde vem a maior parte do nosso score. Então é super importante você ter um tempo aí para ler, mas não vale a pena você não desenvolver o seu conteúdo ou às vezes limitar aí um exemplo porque você quer ter os 3 minutos para revisar. Então, seu foco primeiro é sempre em trabalhar o conteúdo que você está entregando. E aí, sobrou tempo para revisar, lindo, maravilhoso, vai lá, revisa. Não sobrou tempo por qualquer motivo, o mais importante é que você consiga concluir essa tarefa dentro do tempo, tá?
Então, aqui a gente tem, quando o avaliador vai corrigir a sua redação, os scores que ele pode te dar vão de 0 a 5. Esse é o score antes da conversão, né? O avaliador vai dar sempre pra gente o score assim, né? O raw score. E aí a gente tem aqui o que é, então, uma resposta 5, que é o top score, né? O score máximo que a gente pode conseguir nessa redação. O que tem nessa resposta para que ela ganhe esse score? Então, ela responde, né, a questão, ela fala do tópico, ela se refere ao tópico, ela executa aí com perfeição o que foi pedido, é bem organizada e bem desenvolvida, isso é muito importante. É importante que a gente lembre-se que desenvolvimento é um critério de avaliação importantíssimo, você tem que desenvolver e trabalhar as suas ideias, usar explicações, exemplos e dar detalhes que sejam claros. A gente volta àquela questão da importância de dar a sua razão, explicar a sua razão e exemplificar, apresenta coerência e apresenta aí um bom uso da língua, embora contenha erros isolados. Então, é importante a gente saber que para você tirar um score de 5, ninguém espera de você perfeição gramatical. Você pode ter alguns erros isolados. Preste atenção que aqui a gente não tem uma quantidade grande de erros. A gente tem a few isolated errors. Então, a few. Então, a gente tem alguns aí, poucos, né? Poucos erros. Erros isolados. Eu falo alguns e pode achar que são muitos, mas são poucos, né? Poucos erros isolados aí, erros que não vão atrapalhar a clareza de ideias, não vão atrapalhar a comunicação. Mas isso é importante aí a gente saber, porque o nosso foco principal mesmo tá no nosso desenvolvimento de ideias, na clareza das nossas ideias. E aí a gente tem um raw score de 4, que ainda é um score alto, né? E a gente deve sempre ter aí por objetivo o score de 5 ou de 4, nunca menos do que isso, porque isso vai garantir pra gente um bom score, né? E no raw score de 4, o que a gente tem aqui é uma redação que ela vai responder a questão, ela fala sobre o tópico, mas alguns pontos podem não estar tão bem elaborados assim. Então, a gente tem aí uma redação que é, de uma certa forma, bem organizada e de uma certa forma bem desenvolvida, tem exemplos claros, explicações claras, mas pode ter, talvez, algumas conexões de ideias que não estão tão claras assim, ou ser um pouco repetitiva em alguns momentos. Tem pequenos erros de estrutura, ou vocabulário, ou gramática, que não atrapalham a compreensão, mas que chamam a atenção. Então, aqui a gente tem uma quantidade um pouquinho maior de erros, né, que já não são a few isolated, né, não são uns poucos erros isolados assim, já é uma quantidade um pouco maior, mas que não atrapalha a compreensão, ou seja, o avaliador ele continua sendo capaz de entender aquilo que você quer dizer. Então, a principal questão aqui para você sair de um score de 5 e ir para um score de 4 é alguns pontos não terem sido bem elaborados, bem desenvolvidos. E a gente tem um pouco aí de redundância ou uma quantidade aí um pouco maior de erros. Então, é muito importante a gente observar a questão do desenvolvimento das nossas ideias. E quando a gente está falando do raw score de 3, que já é um raw score aqui que a gente já não quer tirar, né, mas ele fica aí no intermediário, a gente tem essa redação que ela fala sobre o tópico, né, ela não está fugindo do tópico, mas as ideias já não estão assim, elas estão desenvolvidas, mas não estão bem desenvolvidas, os exemplos ou os detalhes não estão tão bem trabalhados. Então, a gente começa aqui a ter questões relacionadas ao desenvolvimento, que é um critério de avaliação importantíssimo, e é por isso que é tão importante assim que a gente pratique e sempre trabalhe bem nas razões que a gente apresenta, nos exemplos que a gente dá. Aqui a gente também tem
um texto que ele é coerente, mas em alguns momentos a conexão entre as ideias, né, essa ligação entre as ideias pode não estar muito clara. Então, às vezes, você saiu de uma coisa, falou uma coisa e foi para outra que não ficou muito clara a relação entre elas. Poderia ter sido mais claro. A gente tem problemas aqui de formação de frases ou escolha de palavras que podem levar na falta de clareza da frase. Então, o avaliador pode ler e não entender o que você quis dizer com aquilo, e aí a gente tem um problema, né, que vai impactar diretamente no desenvolvimento de ideias, porque se o avaliador lê a ideia que você apresentou e ele não entende o que você quis dizer, é claro que isso vai impactar, então, o desenvolvimento de ideias. A gente pode ter, então, aqui as estruturas gramaticais e vocabulário bem limitado, pode ser correto, mas muito limitado. Então, às vezes, a gente tem uma repetição muito grande de uma determinada palavra, ou a gente tem uma repetição muito grande de determinadas estruturas, mas o principal ponto que a gente tem aqui é o desenvolvimento de ideias, que não está bem feito e que em alguns momentos é obscuro, falta aí a clareza daquilo que você quis dizer. Então, esse é o primeiro raw score que a gente vê, onde a gente tem problemas com clareza, problemas de significado. O avaliador lê e fica confuso ou não entende aquilo que você quis dizer em um determinado momento da sua redação. Então, em todas as vezes que a gente pratica e a todo momento, a gente tenta evitar isso, né? A gente tenta evitar que as nossas ideias não estejam claras. Então, a gente tenta sempre trabalhar o nosso conteúdo, desenvolver o nosso conteúdo e se certificar que as nossas frases apresentam uma estrutura clara. E esse é um exercício, então, que é muito importante a gente fazer. Por isso que é muito importante a gente fazer exercícios e praticar para a gente ver, né, como é que a gente está entregando aí o nosso conteúdo. Então, a gente tem o Raw Score de 2, que é o que a gente realmente aí quer evitar, né? 2, 1 e 0, a gente quer evitar a qualquer custo. Sendo 0 o mais fácil da gente evitar, como a gente vai ver. Mas o Raw Score de 2, ele então aí tem um desenvolvimento bem limitado. Então, a gente tem aqui pouquíssimo trabalho em relação ao conteúdo apresentado, a organização não é adequada ou a conexão entre as ideias não está clara, a gente tem poucos exemplos, poucas explicações ou falta de detalhe para apoiar aquilo que é a sua razão, ou a gente tem falta de detalhes ou falta de explicações, generalizações, né? Coisas muito assim amplas que falta detalhe para relacionar a tarefa, ao tópico. Então aqui a gente já começa a ter problemas sérios de desenvolvimento. A gente também tem muitos erros de gramática, tem erros de vocabulário, mas tudo isso acaba que anda junto quando a gente vê que não há também aí desenvolvimento de ideias. E a gente tem o raw score de 1, quando a redação ela tem pouquíssima relação com o tópico, ou não tem relação com o tópico, ou é muito mal organizada, pouquíssimos detalhes, ou menciona coisas que são irrelevantes. A gente fica na dúvida se a pessoa realmente está falando sobre o tópico, muitos erros de gramática. Então aqui a gente tem realmente uma falta de compatibilidade entre a tarefa e o nível de inglês do aluno. E para 0, a gente tem que ter uma resposta. Quando eu falei que o 0 é mais fácil de ser evitado, é porque para você tirar 0, você tem que deixar em branco ou escrever num idioma que não seja inglês, escrever uma coisa que não tenha relação nenhuma com o tópico. Nenhuma, né? Não tem nem qualquer menção. Então, se o tópico é relacionado a trabalhar com parentes e você fala de árvores. Porque se você falar qualquer coisa relacionada a trabalhar com parentes, você já vai para o raw score de 1. Para você tirar 0, você tem que completamente ir contra o tópico. Então, falar uma coisa que não tem qualquer relação com o tópico. E aí você vai tirar 0 ou só copiar
o tópico, copiar palavras do tópico sem de fato escrever um texto. Então, 0 é claro aqui que é o score mais difícil da gente tirar, porque pra gente tirar 0, a gente realmente tem que se esforçar, né? Deixar em branco, escrever uma coisa que não tenha qualquer relação com aquilo que tá ali, ou só copiar ou escrever em outro idioma. Qualquer esforço que você coloque em produzir um texto e qualquer menção que você faça a coisas que sejam ligadas ao tópico, você já vai para o score de 1, mesmo que você tenha problemas de desenvolvimento, mesmo que você acabe mencionando também outras coisas, mesmo que você tenha muitos erros de gramática, mas a gente está focando aqui principalmente no raw score de 4 e 5, onde a gente precisa ter uma redação que ela é bem organizada. Organização é um dos critérios de avaliação mais fáceis da gente atingir. E eu sempre falo isso, eu falo isso para todos os cursos, eu falo isso para o TOEIC, eu falo isso para o TOEFL, eu falo isso para o IELTS, porque organização é o critério de avaliação mais fácil da gente atingir, porque é simplesmente uma questão da gente separar em parágrafos as nossas ideias e manter a mesma estrutura dentro dos parágrafos. Então, eu estou ali apresentando o meu parágrafo de desenvolvimento, e aí eu tenho, vamos supor, first, e eu tenho a minha razão, eu tenho a explicação, o desenvolvimento daquela razão e um exemplo. Aí eu vou para o meu segundo parágrafo de desenvolvimento, eu tenho exatamente a mesma estrutura, onde eu tenho uma razão, eu tenho a explicação e desenvolvimento daquela razão e exemplo. Então, a organização é um critério de avaliação super fácil da gente garantir. Então, a gente está focando muito nisso, né? No desenvolvimento de ideias, trabalhar as ideias, saber que a gente não vai só entregar as ideias, você não vai só chegar ali e falar assim, eu acho que é ótimo trabalhar com parentes porque você tem sempre apoio no trabalho. E acabou. Você foi e deixou essa ideia ali, mas e aí? Cadê o desenvolvimento dessa ideia? Mas por que você tem apoio? Que tipo de apoio que ter pessoas da sua família no seu trabalho vai te dar que se essas pessoas não estivessem ali, você não teria? Cadê o desenvolvimento dessa ideia? Ela tem que estar ali. Esse desenvolvimento tem que estar presente. Para depois você dar um exemplo que vai fechar com chave de ouro essa sua ideia, essa sua opinião. Então, esse desenvolvimento, gente, ele é uma coisa que a gente, claro, tem que trabalhar, tem que praticar. Ele não é tão difícil quanto parece. E a gente vai ter a principal diferença aí, se você faz um bom desenvolvimento, a principal diferença entre o raw score de 4 e 5 vai ficar, na verdade, na questão da redundância, na questão dos erros gramaticais, porque a gente consegue eliminar aqui essa questão de ter pontos e ideias que não estão desenvolvidas, não estão bem elaborados. Se a gente garante que a gente sabe como desenvolver uma ideia, a gente sabe como elaborar aquela ideia, a única diferença entre um score de 4 e 5 fica realmente em relação ao domínio do idioma e na quantidade de erros, então, aí que você comete quando você escreve. E isso são coisas que, claro, que com o estudo você consegue consertar, diminuir e fazer, então, com que a sua redação vá de um score 4 para um score 5. É isso aí. Qualquer dúvida, pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários, eu respondo todos os comentários. Se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações. Eu estou aqui de domingo a quinta e também você pode entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail. Você encontra o e-mail aqui na descrição desse vídeo. Um abraço e até o próximo.